Meus amados irmãos e irmãs, diletos amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos continuar compartilhando neste tempo de restauração, misericórdia e ensino de mais um texto devocional na Bíblia Sagrada. Abramos então a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 6, versículos 5 até o de número 12. Nos diz a palavra do Senhor. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Meus amados e queridos irmãos, nesta palavra tão especial, neste conhecido texto bíblico que fala de mais um dos maravilhosos milagres de Jesus, algo tocou o meu coração e eu quero compartilhar convosco. É a urgência, o momento de uma urgência. Para uma situação de emergência, uma solução divina é o tema da nossa mensagem. Se você puder observar numa outra oportunidade, quem sabe lendo esse texto bíblico, você vai ver que Jesus era seguido por uma grande multidão. Aonde ele ia, ele tinha uma solução divina. As pessoas que o procuravam tinham uma situação de emergência, de urgência. Havia oprimidos, pessoas que estavam cansadas, pessoas entristecidas, o opróbrio do pecado. Outras viviam uma situação de penúria, outros eram enfermos, coxos, cegos, aleijados. Outros tinham possessão de demônios. E quando se dirigiam ao Senhor, quando o seguiam, ele tinha uma palavra de cura, ele tinha uma palavra de libertação, ele tinha uma palavra de consolo, ele tinha um milagre para realizar. E naquela ocasião, quando Jesus viu a multidão, indaga um dos seus discípulos, o primeiro deles, por nome Filipe, e disse: Filipe, onde compraremos pão para dar de comer a todas essas pessoas? E Filipe, o discípulo de Jesus, disse: mestre, se tivéssemos 200 dinheiros de pão, ainda não seria suficiente para que todos comessem um pouco. Jesus dirige-se então a André, e André disse: mestre, tem aqui um moço que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Observe, meus irmãos e amigos, que Filipe, ele apresenta, ele concebe uma solução, mas uma solução hipotética. O que seria 200 dinheiros de pão para tantas pessoas? Enquanto que André concebe uma solução, mas uma solução insuficiente. Meus irmãos e meus amigos, muitas vezes em nossas vidas, nós temos uma urgência, nós temos uma emergência. E nós concebemos os nossos próprios planos e muitas vezes arquitetamos esses planos com base em nossas concepções, com base em nossa experiência ou naquilo que nós pensamos que vamos ainda adquirir. São concepções hipotéticas. Outras vezes nós olhamos e vemos como André, mas é muito pouco o que nós temos, isso é insuficiente. E de repente entra em cena Jesus, o Filho de Deus. A quem você deve recorrer? Numa situação de emergência, de urgência, a Jesus, porque ele tem uma solução definitiva. Ele concebe uma solução gradativa, algumas vezes mais definitiva. Então, ele toma pães e peixes e alimenta uma multidão de pessoas que estavam famintas. Mas muito mais do que isso, numa solução divina maravilhosa. Ele sacia a fome daquelas pessoas, ele cura aquelas pessoas. Uma situação de emergência, meu amigo, talvez, minha querida amiga, você esteja vivendo. Então, façamos uma avaliação.
A avaliação humana muitas vezes nos deprime, nos comprime, desgasta as pessoas, entristece as pessoas. Recorra a Jesus. Quando o Senhor se dirige a Filipe, ele diz assim, no texto do versículo 6, o apóstolo João, e dizia isso a Filipe para o experimentar, porque bem sabia o que deveria fazer. Meu querido amigo, minha dileta amiga, o Senhor Jesus, Ele já sabe o que vai fazer. Ele conhece a tua urgência, Ele conhece o teu sofrer, a tua carência, Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a tua enfermidade, inclusive a enfermidade da tua alma. Recorre a Ele, vai até a Ele, busca nele a solução. Ele tem a bênção maior. Na situação de emergência que você vive, a solução divina é, sinceramente, a resposta que você espera, a bênção que você aguarda, a promessa que você sonha. Jesus, a solução divina para uma situação de emergência. Que Deus abençoe a você. Espere o milagre, pois ele acontecerá. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.